Queridos irmãos, queridas irmãs, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos ao canal AD Santana do Mundaú. Se inscreva, compartilhe, fortaleça este canal, que tem como objetivo semear a boa semente que é a Palavra de Deus. Vamos estudar as lições bíblicas desse terceiro trimestre de 2020, uma edição especial da CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, com um tema propício para os nossos dias: os princípios divinos em tempos de crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplos para os nossos dias. A lição de número 1, Daniel ora por um despertamento. Aqui nós já aprendemos. Daniel faz uma oração específica por um despertamento. A leitura bíblica em classe, Daniel capítulo 9, versículo 1 até o versículo 3. Daniel capítulo 6, versículo 10, Daniel capítulo 2, versículo 17 ao 19, Esdras 1, capítulo 1, versículo de 1 a 5. Texto áureo: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Tiago, capítulo 5, versículo 16. Verdade prática: o crente dedicado à oração pode exercer influência no céu, na terra e até contra os poderes malignos. Você pode não ter controle, poder, domínio nas coisas, mas você orando, você estará se aproximando de um Deus que tem todo o poder no céu e na terra. E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Nossos tópicos: primeiro tópico, Daniel foi despertado para orar. Segundo tópico, a resposta às orações de Daniel. Terceiro tópico, o resultado de um despertamento proveniente de Deus. A introdução é uma declaração do Senhor Jesus Cristo em Mateus capítulo 5, versículo 15. Os crentes fiéis brilham como luz. Ali o Senhor Jesus, ele diz aos seus discípulos que eles são luz do mundo, luzeiro que resplandece em meio às trevas. Essa é a virtude do cristão. Essa é a missão do crente na terra: resplandecer em meio às trevas, às densas trevas. Assim era Daniel. No ano 606, ele foi transportado para a Babilônia, quando ele tinha 15 anos de idade, junto com seus amigos. Nabucodonosor transportou os jovens príncipes para trabalharem no Império Babilônico. Mas Daniel, ele fez a diferença, porque Daniel vivia uma vida consagrada. A Bíblia diz no capítulo 1, versículo 8 de Daniel, que ele assentou no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei. Daniel manteve a sua vida diferenciada, de exemplo de comunhão com Deus e uma vida consagrada. O primeiro tópico, Daniel foi despertado para orar. Ao ler Jeremias 29:10, Daniel observou que os 70 anos de cativeiro na Babilônia estavam para findar, sem notar qualquer sinal de mudança. Veja que Daniel, que significa Deus é meu juiz, ele vivia uma vida de oração. A Bíblia diz que Daniel, ele orava 3 vezes ao dia. Mas chegou o momento que ele leu nas Escrituras, e as Escrituras despertou Daniel para fazer uma oração específica, um preparo espiritual específico. A Bíblia diz que ele cobriu-se de cinza, cobrindo-se de saco e cinza, em sinal de profunda tristeza, e orou com perseverança. Então a palavra despertou Daniel para fazer uma oração específica. Aqui nós aprendemos que é a palavra que nos desperta, é a palavra que provoca avivamento.
A Bíblia diz lá em Abacuque, capítulo 3, versículo 2, o profeta diz: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Nós estamos vivendo uma nova geração que não querem ler a Bíblia. A nova geração, despreza as Escrituras, desprezam a palavra de Deus. A nova geração está apegado à tecnologia, ao celular, às coisas fúteis, supérfluas, coisas que não têm nada a ver com as questões espirituais, e está interrompendo o crescimento espiritual da nova geração. É necessário proclamar, é necessário ensinar, é necessário despertar a nova geração a voltar à leitura da palavra, a se dedicar aos princípios, à leitura da palavra de Deus, porque é a palavra que provoca despertamento espiritual. Veja o que aconteceu na vida de Daniel. Ele passou a ter uma oração específica pelo despertamento espiritual, para Deus fazer algo extraordinário. Ali, mudar a situação da Babilônia, porque os anos que Jeremias profetizou de cativeiro babilônico foram 70, e esses anos estavam se findando. Então, Daniel não estava vendo nenhuma mudança, e ele começou a viver uma vida de oração intensa, perseverante, específica para esta situação. Primeiro tópico, Daniel foi despertado para orar. Daniel vivia uma vida consagrada a Deus. Isto dava-lhe condições de orar. Daniel não se misturou com o paganismo, vivia no temor do Senhor. Quando nós nos preocupamos com as coisas desta vida, quando ficamos atentos mais às coisas desta terra, a gente perde o desejo, o apetite pela oração, pela leitura da palavra. Não podemos nos misturar, não podemos nos envolver intensamente com as coisas desta vida, para que o desejo, a oração e a leitura da palavra não seja ausente na nossa vida, mas sejamos sedentos pela palavra e pela oração. As coisas dessa vida não podem ocupar os nossos objetivos, os nossos interesses, a nossa dedicação e consagração às coisas de Deus. Precisamos estar atentos para não se embaraçar com os negócios desta vida. O segundo subtópico, a estatura espiritual de Daniel, capacita-o para enfrentar verdadeiros combates em oração. Capítulo 2 de Daniel, o rei Nabucodonosor teve um sonho e se esqueceu. E chamou os sábios para dizer qual foi o sonho, e os sábios ficaram atônitos, ficaram preocupados. Ó rei, o senhor está nos perguntando uma coisa muito difícil, conte pelo menos o sonho. O que veio escapou. Eu esqueci do sonho. E se vocês não descobrirem, vai morrer todo mundo. E Arioque começou, o capitão, fixar em toda a Babilônia que vai morrer os sábios, até Daniel, os seus amigos. Mas Daniel disse: não se preocupe não, que há um Deus no céu que revela segredo. Daniel chamou os seus amigos e começaram a orar intensamente. Começaram a orar perseverante, de forma perseverante. E a Bíblia diz no versículo 19 que Deus revelou, capítulo 2, versículo 19, que Deus revelou o segredo a Daniel. Eu quero te dizer que Deus quer revelar segredos da sua palavra. Deus quer mostrar algo extraordinário para a tua vida. É preciso você ter o hábito da oração. Porque muitos crentes somente visitam de vez em quando o culto de oração. Daniel 6:10 diz que Daniel orava 3 vezes ao dia. Vamos, queridos irmãos, despertar-nos à oração. Vamos exercer este ministério extraordinário que é a oração, porque Deus quer fazer coisas grandes. Deus quer revelar algo extraordinário para nós. Ele quer nos abençoar e precisamos ter o hábito da oração. Que após esta leitura, após essa lição bíblica, essas lições, você venha desenvolver
o hábito da oração. Coincidindo com o período de oração de Daniel, profundas mudanças estavam para acontecer na Babilônia. Belsazar, filho do rei da Babilônia, Nabonido, e todos os seus convidados beberam vinho nos vasos santos do templo de Deus. Você lembra que quando eles transportaram os jovens, eles também levaram os vasos da casa do Senhor. Eles levaram os utensílios. E agora Belsazar estava bebendo, se prostituindo, fazendo uma festa, usando os vasos da casa de Deus. E Deus interviu em resposta à oração de Daniel. Porque ele estava orando por um despertamento. Que coisa interessante. Deus poderia despertar o coração de Belsazar, mas ele não quis, porque existe graus de rebeldias que Deus despreza, que Deus prefere matar. Você lembra do filho de Eli, que ele se prostituiu na casa do Senhor, que eles levavam mulheres para o sacrifício e ali se prostituía? A Bíblia diz que Deus queria matar. Então Deus não quis despertar o coração rebelde de Belsazar. Deus prefere levantar e despertar corações que estão dispostos a ouvi-lo, dispostos a conhecer a graça e os projetos de Deus. Então Deus preferiu matar Belsazar. E a Bíblia diz que Deus interferiu naquela festa. Uma mão apareceu escrevendo na parede letras aramaicas. Eram compreensivas as letras, mas a mensagem não era, precisava de interpretação. Porque existe tradução e interpretação. Tradução é você trazer o sentido da palavra para outra língua, de uma língua para outra. Isso é tradução. Mas interpretação é a mensagem dando o seu sentido, o seu significado. Ele não sabia o significado e a Bíblia diz que os joelhos batiam um no outro. E foi feito o quê? Introduziram Daniel, chamaram Daniel, porque sabia que Daniel tinha uma vida consagrada, Deus falava com Daniel, Deus revelava segredos a Daniel. Daniel foi introduzido na festa, ele não estava na festa. Infelizmente tem pessoas que participam de todo tipo de festa, crentes, não pode ver uma festa que está de dentro. Mas Daniel não. Quem tem negócio com Deus não participa de qualquer festa. Quem tem segredo com Deus, que tem comunhão com Deus, não está em todas as festas. Existe a festa do crente. E precisamos aprender com Daniel este grande exemplo. Ele foi chamado para a festa, para interpretar aquela mensagem. E ele interpretou. Versículo 28 do capítulo 5 de Daniel. Dividido foi o teu reino, e deu-se aos medos e aos persas. Então, tudo o que aconteceu na vida de Daniel foi resultado de uma vida consagrada a Deus. Era através da oração que Daniel alcançava livramento e vitória contra seus inimigos. Ele triunfava na oração. Eu quero te dizer que Deus quer despertar você para orar. Oração perseverante. Porque certamente você vai triunfar, Deus vai revelar segredos e o nome do Senhor vai ser glorificado. Após essa lição, você será despertado como Daniel, a orar incessantemente por causas impossíveis. E Deus é fiel para resolver. Ele é fiel, Ele é poderoso para dar resposta. Olha o tópico de número 2. A resposta às orações de Daniel. Com a queda do reino babilônico e com o início do governo do rei Ciro, as coisas evoluíram com muita rapidez, deixando todos surpreendidos e admirados. É preciso nós atentarmos para algo interessante desta lição. Existe o rei Dário e existe o rei Ciro. O rei Dário foi ele que matou Belsazar, foi ele que entrou naquela noite, onde a mão apareceu escrevendo na parede. O rei Dário. Daniel, ele atuou no império do rei Dário e no império do rei Ciro.
E Deus levantou Ciro para restaurar a casa do Senhor, como está escrito em Esdras, capítulo 1, versículo de 1 a 3. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é Deus que habita em Jerusalém. Aleluia. Um ímpio, uma pessoa que não conhecia os preceitos de Deus, não tinha uma vida religiosa, mas ele, em resposta à oração de Daniel, a esta declaração, e foi profetizado pelo profeta Isaías. Vejamos, pois, o que estava para acontecer. Todos os judeus seriam liberados para voltar e para Judá, caso quisessem, receberam permissão para reedificar o templo. Todas as despesas de construção do templo poderiam ser tiradas dos tributos de além do rio. Os vasos sagrados devem ser entregues aos cuidados de Zorobabel, nomeado governador dos judeus pelo rei Ciro, para serem transportados de volta para Jerusalém. Foi realmente uma reconstrução, uma retomada, um avivamento, um despertamento de fato. Foi um despertamento, foi uma mudança extraordinária em resposta à oração. Resposta divina às orações de Daniel incluía levantar Ciro para abençoar o seu povo, permitindo, entre outras ações, que o povo retornasse para Judá e reconstruísse o templo. Que coisa maravilhosa! Quando Deus responde às orações, Ele muda situações. Talvez esteja acontecendo algo na sua vida difícil, impossível de resolver, você não sabe o que fazer mais, você não tem direção, não tem uma saída, mas eu quero te dizer que através desta lição, desta mensagem, o Espírito de Deus vai despertar o teu coração para fazer uma oração específica, um trabalho especial de jejum, uma consagração determinada para a glória de Deus, e Deus vai fazer algo extraordinário nessa situação. Deus vai agir, Deus é poderoso, e assim como ele respondeu Daniel, ele vai te responder. Aquela aflição, aquela tristeza de Daniel, porque estava terminando os 70 anos que Jeremias profetizou, e ele não estava vendo mudança, estava vendo era rebeldia, porque Babilônia era uma terra de idolatria, de prostituição, de imoralidade, de grandes rebeldias daquele povo, mas Daniel mantinha-se uma vida consagrada, santificada. E como alguém já disse, José estava no Egito, mas o Egito não estava em José. Daniel estava na Babilônia, mas Babilônia não estava em Daniel. Assim a igreja, assim são os crentes, estão no mundo, mas o mundo não pode estar no coração dos crentes. Precisamos a cada dia nos afastar, precisamos a cada dia prosseguir perseverantemente na oração e na leitura da palavra, porque certamente Deus vai mover os céus e coisas grandes vai acontecer, como diz a nossa verdade prática. O crente dedicado à oração, ele influencia, ele tem influência do céu na terra e contra seus inimigos. Glória a Deus. Então vamos observar aqui, no primeiro tópico, a gente vê a Bíblia relatando acerca de Ciro. No segundo subtópico do segundo tópico, nós temos aqui a declaração de Ciro com itens destacados. E no terceiro tópico, o resultado de um despertamento proveniente de Deus. O rei Ciro foi despertado em seu espírito. Já dizia alguém, na verdade, Champre, ele disse que para cada plano, Deus tem uma pessoa. E para cada pessoa, Deus tem um plano. Deus, ele levantou o coração de Ciro, já profetizado pelo profeta Isaías 200 anos antes. Está lá em Isaías 45 e 1.
Deus escolheu, Deus escolhe quem Ele quer. Agora precisamos ter muito cuidado para que o nosso coração não seja infiel, para que o nosso coração não seja rebelde, porque não terá a bênção e a graça de Deus. Ciro, ele era ímpio, mas ele passou a conhecer a grandeza de Deus. E acredita-se, como diz o comentarista, que através de Daniel, a aproximação com Daniel, ele viu algo de Deus, ele com certeza recebeu uma bênção espiritual que permitiu, que fez ele entender o povo de Deus, a história divina na vida do povo de Israel, que Nabucodonosor queria arrancar. O rei babilônico, o rei da Babilônia queria que o povo esquecesse Deus, esquecesse todo o culto, até os nomes foram mudados. Daniel, Misael, Ananias, Azarias foram mudados, Sadraque, Mesaque, Abdênego. E tudo isso foi para que Israel esquecesse das suas origens. É o que o mundo quer, que a igreja esqueça dos seus princípios divinos, que a igreja esqueça dos seus princípios bíblicos cristãos. Mas isso não vai acontecer, porque existe um povo que ora, o povo de Deus, que com certeza está sendo despertado à oração através dessa lição. Então, despertou o Senhor o espírito do rei Ciro, Esdras, capítulo 1, versículo 1. Talvez por meio de seu contato com Daniel, é que Ciro veio a conhecer a Deus e talvez até mesmo adorasse. Aqui no versículo 2 diz que Ciro passou a ver Deus como o Senhor dos céus. E no versículo 7 e versículo 11, Ciro teve uma experiência com Deus que é santo. Fez a devolução dos vasos do templo voluntariamente. Irmãos, quando Deus trabalha é coisa linda, é coisa maravilhosa. Onde você estiver, fale de Jesus para alguém, que alguém pode fazer que nem o rei Ciro, né? Alguém pode abrir o coração e conhecer o teu Deus, conhecer o nosso Deus, passar a ter experiência com o Senhor. Esta lição também desperta-nos à evangelização, a falar de Cristo, a falar de Deus, onde nós estivermos. Porque através da palavra de Deus nos nossos lábios, a pessoas que não conhecem, Deus pode despertar o seu coração e ele se aproximar de Deus. O rei Ciro veio a conhecer a soberania divina e ver Deus como o Senhor dos céus, e por isso foi muito abençoado pelo Todo-Poderoso. Amém? Deus abençoou o império do rei Ciro, porque ele foi despertado a reconstruir o templo, a devolver os vasos à casa do Senhor. E isso certamente foi agradável ao Senhor, mas tudo isto em resposta à oração. Quanto vale a oração de um crente? A Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Comece a orar, comece a buscar a Deus de uma forma específica. Um trabalho, determine um horário, escolha um horário para estar de joelho na presença de Deus, para jejuar, para ler a palavra. Faça um plano de leitura bíblica e assim você estará se aproximando do Deus que tem todo o poder e trará certamente uma resposta poderosa para as tuas questões e resolver os teus problemas para a glória de Deus. Continue conosco, estudando as lições bíblicas desse terceiro trimestre de 2020 para a glória de Deus. Que Deus abençoe.